Acontece que o Hamas mantinha registros muito detalhados de suas relações com as dezenas de organizações de ajuda humanitária que atuavam em Gaza. Estamos falando de documentos que cobriam os anos de aproximadamente 2018, 2019 até pouco antes de 7 de outubro. Há um registro dos contatos, comunicações e, mais importante, dos chamados garantidores, no sentido de que eram membros do Hamas atuando em organizações como Médicos Sem Fronteiras, Conselho Norueguês para Refugiados e Oxfam. Temos mais de exemplos de 55 ONGs diferentes, muitas delas bem conhecidas, muito poderosas, muito influentes, altamente respeitadas, que sabiam e cooperavam diretamente com o Hamas. Em termos de coordenação, houve casos, por exemplo, em que as ONGs estavam trabalhando com estruturas e pessoas específicas em Gaza. Uma delas disse: "Você percebe que meus pisos tremem. Será que estão cavando túneis embaixo?" Isso está registrado nos documentos do Hamas. Eles registram cada uma das pessoas com quem trabalharam, as conexões com as ONGs e se essas pessoas eram confiáveis. Eles eram membros do Hamas. Alguns deles tinham patentes militares terroristas. Então você vê uma coordenação muito ampla e orquestrada entre o Hamas e esses chamados grupos internacionais de ajuda altamente respeitados. E isso realmente destaca a necessidade absoluta de revisar imediatamente como essas organizações, e depois os financiadores governamentais, estão trabalhando com o Hamas para evitar que isso aconteça novamente. Durante a reconstrução e o pós-guerra... Professora Steinberg, qual o impacto disso nos esforços de ajuda internacional e nos bilhões previstos para reconstruir Gaza? A grande questão é se isso é uma indústria de ajuda que movimenta bilhões de dólares. Só para te dar alguns exemplos. A organização Médicos Sem Fronteiras, Medicinas na Fronteira, tem um orçamento de 24 bilhões de dólares e a Oxfam tem mais de meio bilhão. São quantias enormes de dinheiro. Toda a indústria, quando atua em áreas controladas pelo terror, como Gaza, precisa mudar completamente seu processo operacional. Não pode mais ser permitido que trabalhe de perto com os terroristas para coordenar com as organizações. Dizem: "Bem, como vamos ajudar as pessoas pobres e as pessoas famintas? Somos um grupo de ajuda humanitária, temos que trabalhar com as autoridades. Se forem grupos terroristas, não nos importamos." Jan Egeland, chefe do Conselho Norueguês para Refugiados, já afirmou isso diversas vezes publicamente. Não disse? Ele diz ao governo: "Não restringam nossas atividades se precisarmos trabalhar com terroristas ou trabalhar com terroristas. Isso absolutamente precisa parar." Isso depende dos governos. Quase todas essas organizações recebem financiamento significativo deles. Chamadas de ONGs, na verdade, são gongos, organizações não governamentais. Todos os governos europeus, Canadá e Austrália precisam agir em cada caso. Claro, os Estados Unidos precisam impor a essas organizações regras, regulamentos e implementação para garantir essa supervisão, para que não repitam esse comportamento. Vimos que a ajuda foi usada para construir complexos de túneis do terror, alimentar e pagar salários de grandes organizações terroristas. Isso precisa acabar.